Compartilhado uma palavra por onde eu passo, e esta palavra, na verdade, não é só uma mensagem pregada, é uma mensagem vivida. O que eu vou compartilhar rapidamente com vocês é o que eu procuro viver dentro da minha casa, viver com a minha família. A Bíblia diz no Salmo 127, herança do Senhor, verso 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É interessante que em uma aljava cabia 5 flechas. Então, se filhos são flechas nas mãos do guerreiro, e numa aljava cabia 5 flechas, eu sempre brinco com o pessoal. Se a família é boa, tem que ser grande. Se a família é boa, tem que ser grande. Quantas flechas você tem na sua casa? Eu tenho 3. Letícia, Douglas e Pedro. 3 flechas na minha casa. E você, quantos tem aí uma flecha em casa? Levante a mão. Só falta 4, irmãos, para encher a aljava. Quantos tem 2? Levante a mão. Só falta 3 para encher a aljava. Quantos tem 3 flechas lá em casa? Só falta 2 aí. Quantos tem 4 flechas? Muito bem, só falta 1 então. Quantos tem 5 flechas? Levante a mão. Olha aí, vocês não perdem a guerra de jeito nenhum, não é verdade? Muito bem. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, como flechas. Esse é um salmo de Salomão, e era cantado quando o povo ia para Jerusalém. É conhecido como um dos 15 salmos de romagens, não é? E Salomão escreve esse salmo olhando como ilustração a construção do templo. Por isso que ele começa dizendo: se o Senhor não construir, se o Senhor não construir, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso que ele usa essa figura de linguagem falando de construção. Mas eu quero me deter nas flechas. Eu costumo dizer que cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma flecha. Cada filho é uma ovelha. Você guardou? Missão, promessa, flecha, ovelha. É interessante, outro dia eu parei para pensar. Quando Deus, na sua soberania, decidiu que chegou a hora de o Verbo se tornar carne, ele poderia ter pensado assim: bom, Maria vai ficar grávida por obra e graça do Espírito Santo. E quando Jesus nascer, eu vou capacitar Maria de tal maneira que ela não vai precisar de homem nenhum para educar o meu filho. Mas Deus não fez assim. Pelo contrário, Deus elege José como pai adotivo de Jesus. Se nem Deus abriu mão da figura de um homem como pai, no lar onde o seu filho seria educado, veja então qual é a importância, como é decisivo a presença do pai como figura masculina dentro de uma casa, como referência. Nem Deus abre mão dessa presença paterna, física, biológica, nem Deus abre mão. E agora eu fico imaginando o peso da responsabilidade sobre José, porque José sabia quem era Jesus. José sabia. Maria sabia quem era Jesus. E eu imagino que José criou Jesus pensando assim: eu não posso errar. Eu não posso errar. Porque eu estou educando, criando o Salvador, Jesus. Eu não posso errar. Eu não posso
errar. Estou criando um filho para Deus. Agora, o mesmo peso de responsabilidade sobre José deveria estar sobre nós. Eu deveria ser pai com essa mesma consciência. Eu não posso errar. Até porque, qual é o grande sonho de Deus? Qual é o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Esse é o grande sonho de Deus. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Eu não posso errar. É interessante o que diz Paulo Borges Jr. Ele diz que, à semelhança de José, cada um de nós deveríamos criar filhos como Salvador do mundo. Amém. Olha que coisa interessante. Cada um de nós deveríamos criar filhos para ser um Salvador do mundo. Eu não posso errar. Eu tenho que olhar para a Letícia e dizer, eu não posso errar. Eu tenho que olhar para o Douglas e dizer, eu não posso errar. Eu tenho que olhar para o Pedro e dizer, eu não posso errar. Sabe por quê? Quem me garante que na sua casa não nasceu um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que na sua casa não nasceu uma nova Débora? Quem me garante que na sua casa não nasceu um novo Lutero, um homem que Deus vai usar para fazer a diferença nessa nação ou em uma outra nação? Quem me garante que na sua casa não nasceu um novo Wesley, um novo apóstolo Pedro, um novo Tiago? Quem me garante que na sua casa não nasceu um futuro presidente da República até do Brasil? Quem me garante? Presta atenção. Eu não posso errar, porque eu estou criando filhos para cumprir um propósito eterno. Eu não posso errar, porque eu estou educando filhos que nasceram com uma missão estabelecida por Deus. Agora, a pergunta que fica é, ok, eu não posso errar. Quando é que eu sei que estou cumprindo bem minha missão? Como pai, você como mãe. Quando é? Quando eu estou formando filhos que se parecem com Jesus. Eu tenho que olhar para a Letícia, o que de Jesus se vê nela? Eu tenho que olhar para o Douglas, o que de Jesus se vê nele? Eu tenho que olhar para o Pedro, o que de Jesus estou enxergando no Pedro? Se eu estou formando filhos para se parecerem com Jesus, eu estou cumprindo bem minha missão. Agora, você me pergunta, tá, legal, formar filhos parecidos com Jesus. É interessante que o meu filho lidera um movimento na nação brasileira que leva o nome Jesus Cop. Seja uma cópia de Jesus. E eu conheço muita gente, e eu sempre digo para algumas pessoas mais próximas, meu filho Douglas se parece muito com Jesus. É impressionante. Me parece que outro dia a esposa dele disse, tem hora que eu não sei se sou casada com um homem ou com um anjo. Meu filho se parece muito com Jesus, não é à toa que ele lidera o movimento, seja uma cópia de Jesus, e ele encarnou o espírito do movimento, ser uma cópia de Jesus. Agora, como é que eu formo filhos que se parecem com Jesus? Se parecendo com Jesus. O problema é que tem algumas pessoas que querem filhos parecidos com Jesus, mas o seu comportamento o faz ser mais parecido com o diabo. Eu sei que não tem gente assim aqui. É só de caráter preventivo. Inclusive tem algumas mães que chamam os filhos de capetinhas. Não suporto mais esses capetinhas. Agora, quem gera um capeta se coloca na condição do quê? Então, quando é que eu estou cumprindo bem minha missão? Quando os meus filhos olham para mim
e diz: Pai, eu vejo Jesus em você. Quando os meus filhos olham para minha esposa Rosimar e dizem: Mãe, eu vejo Jesus na senhora. E essa é a grande pergunta nesta manhã. Quando os seus filhos olham para você, conseguem enxergar Jesus em você? Na sua maneira de falar, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua postura, no seu compromisso com a palavra, é possível enxergar traços de Jesus em você? Para nós não errarmos, nós precisamos entender e saber de algumas verdades rápidas aqui. Primeiro, filho não vem pronto, se constrói. As flechas não vinham prontas, elas tinham que ser construídas de forma artesanal. É a mesma ideia de ide por todo mundo e fazer discípulo. Ali a ideia é de um fazer de forma artesanal. Filhos não vêm prontos. Eu tenho um filho que nós adotamos com 24 horas de nascido. Ele chegou em casa com 24 horas de nascido. Ele foi entregue para minha esposa na porta de um hospital. E hoje ele tem 23 anos de idade. E antes que a gente adotasse o Pedro, os mensageiros do caos vieram contar histórias de adoção que não deram certo. Aí eu perguntei para uma dessas pessoas: você já viu algum bebê que nasceu fumando maconha? Você já viu algum bebê que nasceu cheirando cocaína? Você já viu algum bebê que nasceu assaltando uma casa? Filhos não vêm prontos, se constroem. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Vou repetir. Cada filho é o resultado do trabalho que o guerreiro está fazendo. Segunda verdade que a gente não pode esquecer: filho não se perde na rua, mas em casa. Quando alguém chega para mim e diz: perdi meu filho na academia, perdi meu filho na universidade, perdi meu filho numa viagem que ele fez, perdi meu filho. Diz: não, primeiro você perdeu em casa. Eu tenho 3 filhos, mas eu sou de uma família onde meus pais tiveram 9 filhos. E eu digo isso com muita autoridade, porque eu vivo isso há 30 anos que eu trabalho com isso. Quando pai e mãe, os dois fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é pequena. Não estou dizendo que não é possível. O filho pródigo se perdeu e ele tinha um pai que, na verdade, Jesus estava falando de Deus como pai, ao desenhar a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo se perdeu. Eu não tenho poder para decidir no lugar dos meus filhos. Cada um é soberano nas decisões que toma. Agora, presta atenção. Ele perdeu o filho temporariamente, porque a memória que ele gerou no filho trouxe o filho de volta. Agora, isso diz com experiência própria. Quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. O grande problema é o que disse a doutora Ilma. Estamos gerando filhos, mas não estamos adotando os filhos que geramos. Esse é o grande problema. Por isso que os filhos crescem com esse sentimento de orfandade. A terceira verdade que precisamos ter em mente para acertar, até porque quando a Bíblia fala de flecha nas mãos do guerreiro, isso é muito sério, gente. É muito sério. Por quê? Se é flecha nas mãos do guerreiro, quem determina o alvo para a flecha é o guerreiro. O que significa dizer que o pai tem a responsabilidade de ajudar o filho a descobrir o seu próprio propósito de vida. Ou seja, o destino dos meus filhos, de certa forma, depende muito de mim.
porque é flecha nas mãos do guerreiro. E é o guerreiro, então, que aponta o destino para a flecha. Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Aonde é que estão caindo as nossas flechas? Se eu quero acertar na minha missão, se eu quero que a promessa de Deus não seja comprometida, se cada filho é uma promessa, se eu quero que a minha flecha atinja o alvo pré-determinado pela soberania de Deus, eu preciso entender que presença vem antes dos presentes. Aqui há um problema muito sério com os imigrantes. Eu venho aos Estados Unidos há mais de 20 anos e eu fico observando. Eu me lembro que fiquei hospedado em uma casa uma vez, aonde eu cheguei, não vi ninguém. Deixaram lá a chave, o café disponível e tal, e eu não vi ninguém. A esposa saiu para trabalhar e não viu o marido, porque quando ela saiu, o marido não tinha chego. Aí quando ele chegou, ela já tinha saído, uma coisa assim. E aí se trabalha, e de repente se sacrifica o que é prioridade, o que é importante no altar do urgente. E aí, em nome de querer ganhar para construir, do outro lado destrói. Uma frase que eu uso sempre: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Vou repetir. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E aí a gente começa a terceirizar o processo de educação dos nossos filhos. E essa terceirização da educação vai comprometendo a próxima geração. Todo filho precisa, tem necessidade de presença. Presença que vem antes dos presentes. Me lembro que o Pelé, ele foi visitar o seu filho Edinho no presídio, porque estava sendo acusado de envolvimento no tráfico de drogas. E depois da visita no presídio, ele deu uma entrevista para todas as revistas e jornais. E ele disse algo que eu guardei. Ele disse assim: eu passei a vida correndo atrás do dinheiro, da fama. Eu construí uma marca respeitada e reconhecida no mundo, se tornou um homem multimilionário, só que eu me esqueci do principal. Hoje eu estou aqui, visitando um filho no presídio. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 7, disse Deus a Moisés sobre os pais israelitas: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro no teu coração. Tu as inculcarás, literalmente falando, coloque na cuca da criança. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Eu vou ler e você repete quando eu terminar assim, com a palavra tempo. Vamos lá. Assentado em tua casa, tempo. Ok? Vamos lá. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Não tem como fazer o que Deus estava dizendo para ser feito sem que a gente invista tempo. O tempo é a moeda de maior valor que a gente investe na vida dos nossos filhos. Não é dólar, não é libra esterlina, não é ien japonês, não é esmeralda, não é ouro.
não é Bitcoin, é tempo. Tempo é a moeda de maior valor que se investe na vida dos filhos. Andando pelo caminho, assentando, ao deitar-te, ao levantar-te, compartilhando a palavra. Um pai entrou num quarto e pegou uma filhinha orando, pequenininha ajoelhada, e ela estava orando assim: ó Deus, faz de mim um celular. Faz de mim um iPhone. Faz de mim um Samsung. Para que a minha mãe fique tanto tempo comigo como ela fica com o celular. Para que o meu pai passe tanto tempo comigo como ele fica com o celular. Para que os meus pais se preocupem tanto comigo como eles se preocupam quando não tem sinal, não tem Wi-Fi, acaba a bateria. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de celular. A escritora Juliana Tomazini de Almeida Pinto escreveu uma matéria com o título A Síndrome da Alienação Parental, onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante, quando se trata da ausência paterna. Presta atenção. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolverem quadro de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de cada 3 em 4 suicídios ou tentativas de autoextermínio ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Vivendo em uma família sem o pai, a disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduarem com êxito em nível superior cai 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distante da figura do pai têm 5 vezes mais chance de perderem a virgindade na adolescência. Meninas distantes do pai têm 3 vezes mais chance de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. A ausência, presta atenção nisso, a ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Agora, para ler sobre as demandas do ministério de Samuel, entenda por que ele falhou na sua paternidade. Davi foi um grande rei, mas um pai medíocre, pequeno e ausente. As demandas do ministério não podem ser a causa do nosso fracasso como pais, ou as demandas do trabalho não podem ser a causa. Quarta verdade que a gente precisa entender se não queremos errar na missão, no comprometimento da promessa e também no alvo que as nossas flechas precisam atingir. Relacionamento vem antes de regras. Relacionamento vem antes de regras. A Bíblia diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Deus me deu graça. Deus me deu graça, e eu entendo perfeitamente que foi graça divina e responsabilidade paterna. Os meus filhos são filhos que nos dão muita alegria mesmo. E as pessoas viajam do Brasil inteiro para ir a Bragança ou Água de Lindóia, nos nossos congressos, e elas me perguntam: o que você fez para alcançar o que você alcançou? O que você fez para ter os filhos que você tem?
eu disse, uma das coisas que eu sempre me preocupei, porque aprendi com outro pai, é ser amigo dos meus filhos na perspectiva do tratamento. Eu sou pai, sou sacerdote, eu sou o profeta da casa, eu sou líder, eu sou provedor, mas eu sempre entendi que os meus filhos nunca iriam me admirar se eu não procurasse me conectar a eles a partir de uma relação de amizade. Presta atenção. Quando eu falo nessa amizade, na perspectiva do tratamento, eu estou falando sobre um pai que ouve, que compreende, que respeita, que é solidário, que confia, que inspira confiança e que compartilha sonho. Qual é o grande problema? Eu conheço muitos filhos que dizem assim: eu respeito meu pai, mas eu não admiro meu pai. Eu respeito a minha mãe, mas eu não admiro a minha mãe. Nós não podemos liderar através da manipulação e da pressão. Nós precisamos liderar por inspiração. E eu preciso ser alguém que inspira. E que não apenas sou respeitado dentro de casa, mas sou admirado. Agora preste atenção. Seu pai te ouvia? Seu pai te respeitava? Seu pai te compreendia? Seu pai era solidário? Seu pai inspirava confiança e compartilhava sonhos? Como foi o seu pai? Como foi meu pai? Sabe, gente, eu tenho falado isso muito com as pessoas. Nada é mais prejudicial quando a gente carrega uma ferida emocional paterna. Repete comigo: ferida emocional paterna. Sabe por que José chega no Egito como escravo e a sua história termina assim, de uma forma esplendorosa, ele sendo governador do Egito? Porque ele nunca permitiu viver conduzido, dirigido, governado a partir de uma ferida emocional paterna. E olha que ele tinha motivos, porque tudo começou com o erro do seu pai. Todo problema na vida de José começou com o erro do pai. Jacó não soube ser pai como deveria ser. E um erro de paternidade poderia ter gerado no coração desse menino uma ferida que, a partir dela, ele seria um fracasso na vida. Porque quando você carrega uma ferida emocional paterna, você enxerga a vida a partir dessa ferida. Você decide a partir dessa ferida. Você escolhe a partir dessa ferida. Você se autoavalia a partir dessa ferida. Por isso que tem tantos adultos que poderiam estar muito mais longe, mas não estão. Por isso que tem muitas pessoas casadas que poderiam estar muito melhor, mas não estão. Porque elas ainda estão presas a uma ferida emocional paterna. Deixa eu contar para você entender o que é isso. Terminei de ministrar esta palavra e um homem de 61 anos me procurou. E ele disse assim: Josué, quanta verdade eu ouvi nesta manhã. Meu pai. E ele lembra então agora de uma história de 55 anos atrás. Meu pai gostava muito de engraxar o sapato e o sapato ficava brilhando. E aí então ele engraxou o sapato ficou brilhando, e aí ele deixou assim num canto, e eu peguei o sapato, fui até o esgoto na porta de casa e joguei os 2 pares de sapato no esgoto quando ele saiu. Quando ele voltou e perguntou: cadê meu sapato? Me entregaram para ele. Ele me pegou com tanta raiva e quase possesso. Me levou para o esgoto. E ele esfregava o meu rosto no esgoto. E ele dizia com os olhos cheios de lágrima:
Eu ainda lembro como se fosse hoje. Minha mãe chorando e tirando as fezes do meu rosto e dizendo: por que você fez isso com o menino? Por que você fez isso com o menino? Uma ferida de 55 anos. Essa ferida pode não ser física, mas, ou seja, esse abuso, essa agressão, pode não ser física, mas pode ser psicológica, emocional. Como é que a gente resolve isso? Como José. O que é perdoar? É renunciar ao passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. Tudo que Deus quer é que a partir de você as coisas sejam diferentes. Preste atenção, eu termino aqui. Depois você pode ir lá no YouTube e assistir essa mensagem toda, são 12 tópicos. Agora preste atenção, José tinha tudo para dar errado. Abraão teve problema no casamento, problema no processo de educação dos filhos e tinha dificuldade para trabalhar com verdade. Esse padrão de comportamento se repete em Isaac. Isaac tem problema no casamento, problema com filhos e também não tinha dificuldade de trabalhar com a verdade. Ele repete o padrão de comportamento de Abraão. Aí Jacó, problema no casamento, problema com os filhos, dificuldade para trabalhar com a verdade. Esse padrão de comportamento se repete na vida de Jacó. Agora leia a biografia de José. Você não lê problema no casamento, você não lê problema com os filhos e você não encontra José mentindo. A impressão que fica é que José disse para si mesmo: a partir de mim vai ser diferente. A partir de você, eu profetizo, vai ser diferente. A partir de você, vai ser diferente. Você tem a grande oportunidade de ser o pai que gostaria de ter. Você tem a grande oportunidade de ser o pai que os teus filhos precisam. Você tem a grande oportunidade de ser a mãe que você gostaria de ter. Você tem a grande oportunidade de ser a mãe que os teus filhos precisam. Seja o agente de transformação da sua casa. Diz: a partir de mim a história vai ser marcada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela bondade de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Nada disso é possível se Jesus não for o centro. Nada disso é possível se Jesus não for o Senhor. Nada disso é possível se Jesus não for aquele que transforma, não a água em vinho, mas a maldição em bênção. Eu quero dizer a você que veio aqui hoje, esse não é um dia qualquer. Esse é um dia que Deus agendou para ter um encontro com você. Onde há uma pessoa nesta manhã que quer render-se a Jesus dizendo: eu nunca fiz isso, quero fazer hoje. Eu quero entregar toda a minha vida a Jesus. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida. Se você nunca fez isso, então você pode entregar a sua vida a Jesus hoje, o recebendo como Salvador e Senhor. Quem quer fazer isso hoje? Levante a sua mão como sinal. Você que nunca fez isso, temos uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Agora, onde está quem vai voltar para Jesus hoje? Você se afastou dos caminhos do Senhor. Há muito tempo não senta mais à mesa da Santa Ceia. Há muito tempo o Pai está te esperando com muita saudade de ter comunhão com você. Aonde está uma pessoa que está voltando hoje para a casa do Pai? Levante a mão como sinal. Aonde está uma pessoa? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero que você, irmão, que está ao lado desta pessoa, que levantou a mão, vem aqui na frente com esta pessoa. Você pode vir aqui na frente? Nós vamos orar juntos nesta manhã. Pode chegar aqui na frente e vamos aplaudir ao Senhor pela vida de todas estas pessoas que estão se rendendo a Jesus nesta manhã. Pode vir, por favor. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda nesta manhã. Manhã de restauração, manhã de salvação, manhã de conversão, manhã de mudança de vida. Pode chegar aqui na frente, por favor. Pode ficar aqui na frente. Pode. Quem vai vir com essa querida aqui, ó, que está vindo sozinha? Isso. Tem mais alguém? Parece que mais algumas pessoas. Se você está ao lado dessa pessoa que levantou a mão, convide-a para vir aqui na frente. Nós queremos abraçá-la em oração agora. Eu quero orar por estas pessoas. Olhem todos para cá, por favor.
Se Jesus curasse todas as pessoas hoje aqui, não haveria festa no céu. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Vocês estão provocando uma festa no céu hoje. E nós queremos orar com vocês e orar por vocês. Deixa eu saber aqui um pouquinho, queridos que estão aqui na frente. Só um momentinho, por favor. Isso. Você está se entregando para Jesus hoje? Que bênção. Quem está voltando para Jesus aqui? Levante a mão. Quem está? Uma pessoa. Quem está se entregando? Duas pessoas. E os outros estão se entregando para Jesus? Que bênção. Maravilha. Feche os olhos e eu quero que todos orem comigo, ajudando eles a orar, ok? Orem comigo assim. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas transgressões, e reconhecemos também que não há outro fora de Jesus que pode nos salvar. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, purifica-nos com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Escreve o nosso nome no livro da vida e faz o nosso coração morada do Espírito Santo. Eu creio que nesta manhã nasci de novo, fui salvo. Eu estou rompendo com o mundo, porque agora a minha vida pertence a Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor e dar um abraço. Deus abençoe vocês.